pode soar presunçoso às vezes. O que você acha? Oi, gente, tô aqui. Não, acho que Vamos entrevistar agora e propõe mudar o Brasil. Leonardo Pérez, O grande problema dos últimos anos é o o mais pessoal do da mesmo. Unidade Popular. Agora Aqui 11 no horas nosso e 6 Dupla Conexão, minutos em no Petrolina. nosso Instagram aqui do Tribuna Nordeste. Porque o grande problema desse último período é o mais do mesmo. Agora aqui no Dupla Conexão, às 11 horas e 8 minutos, nós estamos recebendo com muito prazer Leonardo Péricles, gente. Quem é esse camarada? Leonardo Péricles, ele é candidato da Unidade Popular pelo Socialismo, UP, à presidência da República, né? E aí ele tem também uma companheira, né? Samara Martins, também do partido, que foi escolhida como vice na sua chapa. Entre as propostas defendidas por Leonardo Péricles, né, estão a suspensão do pagamento da dívida pública e a taxação das grandes fortunas, né, a revogação das reformas da Previdência Trabalhista, Sinara, e a criação da frentes de trabalho e também a desmilitarização das polícias, é o que a gente estava conversando aqui em off. Sinara, você o convidou, quero que você apresente o meu amigo Leonardo Péricles para a nossa comunidade. Leonardo, ele é ativista social, ele já foi filiado ao PSOL, ao PDT, já foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, né? Ele é vice-prefeito, isso. Ele é uma pessoa pública que defende a questão da política dos sem-teto, né? Da questão da moradia, né? A luta dele é essa. Também a luta antirracista, né? No combate ao racismo. E eu acho que essa questão da desmilitarização passa muito por isso que ele estava falando, também que a gente tem visto muito, principalmente nos últimos tempos, em que a polícia militar tem focado toda a sua ação em pessoas negras, né, pretas e pobres e de comunidades, né, mais humildes. A gente tem realmente, infelizmente, a atuação da polícia, as notícias que a gente tem dado, a maioria e é público e os números também oficiais denotam isso. E a gente trouxe Leonardo com a equipe também dos candidatos gente proporcionais. Bonita, né? Gente A Unidade preta, Popular, bonita. a Unidade Popular é um partido novo, foi fundado agora depois de 2018. Isso. É a primeira eleição presidencial, né, do partido, da UP. Tem Ludmila, que é a candidata a deputada federal. Ludmila é diretora, presidente licenciada do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco. Que legal, que legal. E tem o Ricardo, né? Rafael Vanderlei, né? Isso. Que é o estadual, né? Que legal. Eles querem, Daqui a pouco eu vou falar eles com querem eles ser os também. pioneiros nessa batalha aí, nessa guerra, que é essa eleição. As eleições são uma guerra, todas são. E essa principalmente, que a gente tem um inimigo comum, né? A gente tem um adversário, né? Que tem dado um trabalho desde 2018, 2019, quando tomou posse. Mas vamos conversar com quem ele, pode né? falar mais dele é ele mesmo, né? O nosso candidato a meu presidente, querido. né? Seja bem-vindo ao Dupla Conexão. Que bom ter você aqui com a gente, viu, Leonardo? É uma honra e uma grande satisfação poder dividir tempo com você. Que legal. Calbi, Sinara, Sérgio, né, que está aqui também nos bastidores. Queria agradecer enormemente o convite de vocês. Eu sou o Léo Péricles, né, candidato à presidência da República pelo mais novo partido político no Brasil. Nosso partido se chama Unidade Popular. É o único que se registrou sobre essa nova legislação que a gente tem, que é uma legislação antidemocrática, que contraria, inclusive, princípios da nossa Constituição, que prevê ampla liberdade de organização partidária, né? Coisa que nem Bolsonaro conseguiu, né? Você já tirou a palavra da minha boca, que eu ia acrescentar isso, que me permita que isso foi uma grande realização nossa. Nós só com lideranças populares, negando dinheiro de grandes empresários, porque a gente acha que um dos desastres da política foi isso, ficar pegando dinheiro de grandes empresas, aí elas mandam no mandato, mandam em você, e quem tem que mandar na gente é o povo brasileiro, é a classe trabalhadora, o povo explorado e oprimido. Então nós negamos dinheiro dessa turma, só com liderança comunitária, liderança sindical, como é a Ludmila que está aqui com a gente, lideranças populares, né? Lutadores e lutadoras, como nosso companheiro Rafael aqui também,
né? E a nossa militância aguerrida nesse país, nós fomos para a rua, para a vila, para a favela, para bairro pobre, pegar assinatura e falar para as pessoas que nós precisávamos montar um partido que tem coragem de enfrentar os muito ricos desse Brasil. Me emociona quando eu vejo você falando assim, e eu vou dizer isso, na verdade, eu tô com 51 anos, já participei de algumas campanhas, e me emociona ver os jovens como você. Obrigado pelo jovem. Eu completei 41 anos. Olha, tá novo. Jovem. Mas a grande verdade, Léo, é que me emociona ver essa vontade de mudar o país, né? Você disse uma frase muito interessante, e eu gravei essa frase. Você disse, vou abrir aspas aqui para ele. Você disse, eu sou uma via possível, realizável, de esquerda, que se propõe a superar o problema central que temos hoje no Brasil. Isso me emocionou muito, porque a gente não vê hoje. Inclusive eu fiz um artigo hoje dizendo que a política está sem graça. As eleições para deputado estadual estão sem graça, né? A gente já não vê aquele movimento que a gente via antes. Não sei porque talvez a legislação mudou, mas me emociona ver pessoas querendo mudar esse país. Aí eu pergunto para você, usando as suas palavras, por que você é viável? Por que você é realizável? Por que você se propõe a superar o problema do Brasil? Então eu vou começar pela parte final, que eu não concluí, que a gente foi para a rua, para esses lugares, para as praças, Vila, Favela, e conseguiu o apoio de mais de 1.200.000 pessoas. Isso. Eu nunca exerci cargo parlamentar no país. Não. Embora já participamos de disputas e tal, mas a minha experiência principal ela veio do movimento social. Foi desse jeito que nós montamos o partido. E nós achamos isso bom, porque a gente não vem com esses vícios que essa política burguesa antipovo tem aí. E para te responder, o que nós consideramos? Por que é viável? Primeiro, as medidas que a Unidade Popular propõe, jamais, grande parte delas, jamais foram realizadas no Brasil. E são medidas que se propõem a resolver gravíssimos problemas sociais. A exemplo da fome, porque nós somos daquele setor da esquerda que sonha, mas sonha de olhos abertos lutando pelo sonho. E que entende que é possível, num país rico como esse, grande produtor de alimentos, seja possível que nenhum ser humano na face desse país passe fome. Isso é uma afirmação que nós fazemos. Como? Estava chegando aqui de avião, vim lá de Minas Gerais, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, sou mineiro, mas antes de tudo brasileiro, e vejo as enormes plantações aqui de frutas, de alimentos. É um negócio que dá gosto de você ver, né? No deserto. Que coisa! E no sertão, num semiárido, numa terra seca, por natureza, você tem uma produção enorme dessa, graças à maravilha que é o nosso velho Chico. É verdade. Nosso Rio São Francisco, que inclusive nasce na minha terra, lá na Serra da Canastra, coisa maravilhosa. Mas o que está acontecendo? Essa produção, essas frutas maravilhosas, elas não são para nós aqui. Elas estão indo para fora do Brasil. Então qual é uma das propostas, meu caro Calbi e minha cara Sinara? A gente realizar nesse Brasil uma profunda reforma agrária. E meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo aqui, não se assuste com a ideia da reforma agrária, que quem tem que se assustar é o agronegócio e o latifúndio. Esses têm que se preocupar. Sabe por quê? Que a nossa proposta é transformar a agricultura, para a finalidade central dela seja primeiro alimentar o nosso povo, depois exportar. Primeiro, a prioridade, eu estou disputando a presidência do Brasil. Não estou discutindo a ONU agora, estou discutindo o Brasil. Então, os candidatos a presidente do Brasil têm obrigação, eu quero dizer aqui, obrigação, esses que falam que é radical aí, obrigação de propor como vai resolver o problema da fome, para não ter mais nenhum ser humano, em vez de negar, como esse Bolsonaro está fazendo, dizer como vai resolver o problema da fome. Eu tenho proposta. A agricultura familiar tem que ser a base dessa produção e não o agronegócio, porque ele serve só para exportar. Vejam que o agronegócio fatura burras de dinheiro todo ano.
Recordes. Ontem na Jovem Pan, eu ouvi no Bolsonaro, e ele brincando com a fome, né? Ele com o Zurita, brincando com a fome. Isso é uma das maiores irresponsabilidades. E o que eu dizia, o agronegócio fatura rios de dinheiro todo ano e o povo passando fome. 33 milhões de pessoas. Então, esse sistema de agricultura que foi montado no Brasil com base no latifúndio e no agronegócio, o que eu quero afirmar aqui? Não serve para o povo brasileiro. Serve para a minoria que está ficando muito rica com isso. Mas a maioria, eu estou falando para você, trabalhador e trabalhadora, seja um trabalhador rural, seja da cidade, eu estou falando para os povos tradicionais, para os quilombolas, para os pescadores, para os vazanteiros, para o povo pobre e explorado desse Brasil. O agronegócio não serve para nós. Então a nossa proposta é fazer essa profunda reforma agrária. E digo mais, não tem nenhum projeto de país nesse mundo que se tornou potência sem ter feito reforma agrária. Nenhum. Inclusive essa direita, esses setores da direita que governam contra o povo, gostam de ficar elogiando os Estados Unidos, a Europa, a China. Todos esses fizeram reforma agrária. Todos esses. Só se tornaram as potências que foi fazer. Aí quando é para o Brasil, aí não. Deixa o Brasil dependente, com o seu povo passando fome, sendo desindustrializado, porque esse negócio do agronegócio é tão sério que eles acabam mexendo e mandando na economia junto com os bancos. Pérez. Então, para quê? Inclusive, universidade, ciência e tecnologia, indústria, porque não precisa. Eles só fazem esse tipo de produção, exportam e fica rico assim. Então, nós temos que romper com esse tipo de método de organização da agricultura e da economia brasileira. Eles taxaram a questão, até a questão da reforma agrária, você falando, a questão do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, eles vivem taxando o MST como invasores. E hoje em dia o MST é um potencial agrícola no nosso país, né? É verdade. Então é a visão preconceituosa, Agora, né, que eles querem colocar diante da sociedade, coisa que não existe, né? Pérez, uma das coisas que eu vi nesse governo de Bolsonaro, nesses 4 anos que vai se completar agora, é que o MST ficou muito quieto, na dele, calado. Isso aconteceu por quê? Você pode me dar uma explicação em relação a isso? Eu não estou aqui para fazer análise específica de nenhum movimento, ainda mais que eu não admiro, somos aliados, mas não faço parte. Inclusive, o que eu tenho a dizer do MST é que é um movimento de extrema importância para o nosso país, Sem porque dúvida, mostra... sem dúvida. Porque, assim, eu não vi eles parados, eu vi eles, inclusive, fazendo grande produção de alimento, né, mostrando que é possível a reforma agrária na prática. Então, eu destaco isso. Foram essenciais na pandemia, né? Foram essenciais na pandemia. Nós da esquerda, como um todo, tivemos um papel muito importante nesse período da pandemia, que foi retomar as manifestações, e eu quero destacar que a UP, o nosso partido, embora não é o maior hoje ainda, no campo da esquerda, mas foi um partido determinante para convocar o povo a ocupar as ruas. A nossa preocupação principal, meus queridos, se me permitem, hoje, no momento atual, é deter essa escalada golpista que está em curso no Brasil. O Bolsonaro, e ele não nega isso, que ele fala isso publicamente, o alto comando das Forças Armadas, porque não pode esquecer que as Forças Armadas, esses generais, que estão enriquecendo com super salários, né? Com leite condensado, com esquema com leite condensado, com prótese peniana, quero ressaltar isso, essa turma, juntamente com esse tal de Centrão, que de Centrão não tem nada, são partidos de direita contra o nosso povo, e acrescento grandes empresários no Brasil, como ficou nítido aquela denúncia do grupo de Zap, que os grandes empresários preparando um golpe, apoiar. Então, criminoso, aquilo é um crime contra a nossa Constituição e contra o direito. O que eles querem? Caçar o direito do nosso povo de votar. Isso. Mesmo o Bolsonaro perdendo as eleições, porque o que se anuncia, o que está em curso, pelo desgaste enorme, por esse governo que foi uma tragédia para o povo. Porque essa fatura pode ser fechada no primeiro turno. Esse governo desastroso que aconteceu no Brasil, dos piores da nossa história, leva a condições de que a impopularidade dele é muito grande, então tem uma tendência dele ser derrotado, se vai ser no primeiro ou no segundo. Trabalhamos, inclusive, para derrotar no primeiro turno, inclusive, para a gente ir para o segundo turno, né?
Porque muita gente que vota no Bolsonaro acha que ele é antissistema. Isso é mentira. Ele, inclusive, está aliado ao sistema para manter a exploração e a pressão sobre o povo. Está aliado a esquemas de corrupção. Inclusive, ele tem que explicar como é que comprou 51 propriedades, ele e a família dele, com dinheiro vivo. Foi a denúncia de ontem. Sabe? Denúncia de Com ontem. dinheiro vivo. Ele não São soube explicar. Você milhões. viu que ele ficou gaguejando. É claro que. Então, assim, tem coisa muito séria aí. Um esquema de um governo que tentou com propina com vacina. Que atentou contra, inclusive, a ciência, o uso da vacina e contribuiu para, direta e indiretamente, matar milhares de pessoas no Brasil. Então, assim, trata-se de um governo criminoso e que tenta dar um golpe. Caçar o direito de eu e você, do povo brasileiro, de votar. Então, nossa preocupação é do povo ir às ruas deter esse golpe, porque as eleições elas ajudam muito. Mas para garantir as eleições, inclusive, é fundamental que o povo ocupe as ruas. O fascismo só pode ser derrotado, como a gente aprende na história, com o povo aos milhões nas ruas. Isso. Então, eu estou aqui para convocar todos e todas também, que o dia 7 de setembro agora tem o tradicional grito dos excluídos, e depois vocês podem falar que na cidade especificamente onde será, mas eu queria convocar todos os amantes da democracia. E a gente sabe que essa democracia atual ainda é muito limitada. Você veja, um candidato negro tem 92 anos que não tem um candidato negro à presidência da República, homem trabalhador e de esquerda. 92 anos. Aí quando tem um debate, uma grande emissora que foi na Band, a gente não é convidado. Você não foi Eu convidado. ia perguntar. Entendeu? Então, Por quê? isso, Por quê? e posso até desenvolver daqui a pouco sobre isso. Então, o que eu estou ressaltando é dando um exemplo que ainda não é tão democrático assim o país. Precisa avançar muito. Mas essa frágil democracia já foi, muita coisa dela foi conquista. Nós não podemos deixar voltar para trás. Sim. Então, nós temos que ir para a rua para defender e ampliar. A solução para o Brasil é ampliar a democracia. E não uma ditadura militar que foi desastrosa para o Pois é. Brasil. Você falou do debate que você não foi convidado, e aí alguns disseram para mim assim, não, é porque não pontuou nas pesquisas. Mas eu quero dizer para você que a Soraya Tronic também não pontuou. não. A Soraya E é Tronic não muito pontuou. questionável esse né? negócio que não pontuou, porque nós pontuamos em várias pesquisas. Você citou essa candidata também, que ela praticamente não pontuou. E se você for olhar nas Tem o Felipe pesquisas, Zaba também, que a gente nem... também, e a própria Simone Tebet, eu quero ressaltar. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos. Então a gente está hoje em empate técnico com o Felipe Dávila, que estava, a Simone Tebet, essa Tronic. Ou seja, e outra, que é um discurso aparentemente técnico, que é absurdo, que atenta contra a nossa liberdade de opinião, atenta contra a liberdade de organização partidária no Brasil. Por que não pode ter 12 candidatos num debate, numa televisão? Por que isso é impossível? Não O é certo impossível. é isso, Não é poxa. impossível. Ah, vai demorar Não tem muito. explicação. Olha, o povo brasileiro está ansioso em saber propostas novas. Nós, num debate daquele, por exemplo, isso, várias das coisas que eu estou falando aqui, eu ia falar na cara do Bolsonaro, sabe? Chamá-lo, inclusive, de genocida, de fascista, porque essas propostas que ele está propondo de golpe, ninguém denunciou o golpe que ele está articulando. Como é que pode o negócio? Esse jogo de compadre e comadre, nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para enfrentar e convocar o povo brasileiro a bater no lugar certo. Porque o grande problema na nossa história é que em vários momentos a gente não sabe qual é o inimigo, onde se tem que bater e qual é o inimigo, na nossa humilde avaliação. Hoje, o fascismo, os setores que financiam esses fascistas, ou seja, esses grandes empresários, essa política também neoliberal, que a gente chama, que é isso? É que essa que quer privatizar tudo, né? Que quer acabar com os direitos trabalhistas, como fez essa reforma da Previdência Trabalhista, né? Que impôs esse tal de teto de gasto. Isso chama política neoliberal. Essa turma que manda e desmanda é menos de 1% da população, sabe? Esses são os nossos inimigos. Nós precisamos criar as condições de derrotá-lo. Como que a gente pode fazer isso? Unificando a maioria. Qual a vantagem que nós temos? Nós somos uma imensa maioria. Nós quem? O povo explorado e oprimido desse Brasil. Os trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos num país que 70% da população vive até com 2 salários mínimos. Nós estamos num país, se fala dos pequenos empresários, um país que massacra o pequeno empresário. Por quê?
Só uma pesquisa agora, 90% dos CNPJs do Brasil hoje são de uma pessoa só. 90% do que tem de CNPJ nesse país, de uma pessoa só. E a renda de 50%, da metade desse, vai até um salário mínimo. Então, o que foi essa reforma trabalhista na prática? Ela implodiu os direitos trabalhistas. É isso que está acontecendo. Você, trabalhador e trabalhadora que está trabalhando no sinal, vendendo suas coisinhas na feira, você sabe que na sua história, você sabe disso. Você já teve carteira assinada, já teve fundo de garantia, férias, licença, direito a descanso remunerado. Isso são direitos históricos, isso foi conquista. E esses bandidos, desde o do Temer, que deu esse golpe institucional no Brasil, fizeram essa reforma trabalhista, que quem ganhou com ela foi grandes empresários. Porque que trabalhador e trabalhadora que ganhou com a reforma trabalhista, sabe? Então, nós estamos falando aqui de um projeto que é botar o dedo na ferida. A nossa candidatura da UP, nós montamos esse partido para botar o dedo na ferida. Convocar, nós somos muito poderosos. Essa classe trabalhadora brasileira é inteligentíssima, sabe? É de uma capacidade impressionante. Nós estamos falando desse país rico que construiu grandiosas empresas nacionais. Muita tecnologia nesse país foi gerada por essa inteligentíssima classe trabalhadora e classe operária, sabe? Agora ela está relegada a segundo plano para esse projeto que eu falei de país que só pensa em exportar e em especular, porque tem que bater nos bancos também. Esse juros, você já viu, você vai comprar uma coisinha num cartão de crédito, às vezes você não tem o dinheiro para pagar no final do mês tudo, quando chega no outro mês dobrou de valor. Chega um ano, é impossível qualquer trabalhador e trabalhadora pagar aquilo. Por quê? Porque você tem uns grupos pequenos de banco que manda e desmanda na nossa economia, que impõe o juro mais alto desse mundo, e quem perde com o juro mais alto é nós, pobres, que não temos condição nem de pegar um empréstimo para poder construir nossa casinha, para arrumar o nosso quarto, o banheiro, sabe? São absurdos que nós estamos vivendo num país riquíssimo, ou seja, é um país riquíssimo que submete o seu povo à pobreza, que é uma coisa que eu sempre venho falando. A bolha que está aí no país, né, a polarização, como é que fura esse sistema? Como é que fura? Você é de resistência, de tudo mais, mas como furar essa bolha que o Brasil hoje tem numa política perversa que a gente está vendo aí? Olha, eu acho que é muito uma capacidade de articular muito diálogo com o nosso povo. Nós começamos a furar essa bolha. Eu estou aqui só por causa disso. A criação da UP, esse partido que sai praticamente de vários movimentos que existiam, mas sem nenhuma força institucional, ela existir, já começamos a furar a bolha. Eu ser candidato à presidência da República. Popular, de fato. Exato. Eu ser candidato à presidência da República, estou falando aqui com vocês, eu moro numa favela em Belo Horizonte, viu? Quem tiver nos ouvindo, um candidato à presidência. Esse cara aí periférico, né? Esse cara aí é filho não sei de quem. Esse cara aí é ligado ao grande empresário. Nenhum. Moro numa favela em Belo Horizonte. Eu sou ligado a esse povo pobre e explorado. Sou negro. Com muito orgulho, meu pai e minha mãe me criaram. Entendeu? Com muito custo. Inclusive, fiz um curso no Senai de mecânica, de manutenção de máquinas operatrizes, que é uma das profissões que eu tenho. Trabalhei alguns anos nessa área, inclusive para juntar dinheiro, para fazer um curso técnico de eletrônica. E fiz esse curso, não cheguei a trabalhar nessa área. Depois trabalhei num monte de área, auxiliar administrativo, fiz um monte de coisa da vida, né? E sou militante social há 22 anos. Comecei no movimento estudantil secundarista, aquele do estudante de ensino médio fundamental. Então, eu estou aqui, inclusive, para mostrar que qualquer um do povão, pode e deve assumir seu espaço na política, porque política é instrumento. A gente fica indignado. A maioria que está nos ouvindo fala, mas esses políticos é tudo igual. Não é. Olha um aqui. Eu não sou igual a esses, não. Não quero ser igual ao Bolsonaro, não quero ser igual a esse Felipe Dávila, sabe? Eu não quero esse tipo de política. Por isso, indignados com essa política que está aí, é que nós montamos esse partido aqui. Partido, olha, política é instrumento, é igual um carro. Um carro pode ser usado para matar gente, subir em cima do passeio,
E pode ser usado para salvar a vida, pode se transportar uma pessoa que está precisando ir para o hospital. Isso é política. E nós temos que tomar a rédea desse carro, desse grande ônibus, desse grande avião, que é a política brasileira. Nós temos que assumir a direção disso. E estou falando porque na história do Brasil, eu digo desde a invasão portuguesa, porque antes nós tínhamos um governo muito avançado aqui, com os povos indígenas. É verdade. Eles eram muito bons, viu? Olha como é que esse agronegócio é atrasado. Os povos indígenas, 522 anos atrás, eles produziam alimento para abastecer uma população assim, de milhões de pessoas nesse Brasil sem derrubar uma árvore. Não derrubava a floresta. Chama um negócio, chama agrofloresta. Olha que coisa, que tecnologia maravilhosa. Isso já existe há milhares de anos. Os povos indígenas já faziam isso. Ou seja, aqui tinha um governo muito bom, que ninguém passava fome. Meu norte, o norte da esquerda mesmo, tem que ser, inclusive, na nossa ancestralidade. Eu não estou falando de outro país, estou falando do Brasil. Do Brasil. Os nossos irmãos e irmãs indígenas que são massacrados nesse país, eles deram um exemplo, mostraram que era possível. Já não tinha fome, eles não conheciam esse negócio de fome. Só na hora que você roncou ali o estômago, aí ele ia comer. Porque é assim, não tinha esse negócio das pessoas não se alimentar. Isso não existia aqui no Brasil. Então, nossa inspiração, depois disso, nós tivemos algumas experiências. Uma delas foi o governo de Zumbi da Andara dos Palmares. Quem estiver nos ouvindo aí, depois pesquisa. Para nós, esse foi o melhor governo da história do Brasil, porque ele, debaixo de um cerco da colônia, do Império Português, conseguiu por quase 100 anos existir, e lá também era uma época de escravidão. E eles romperam com isso, montaram um quilombo e garantiram condição de ninguém passar fome. Então, esses exemplos é que nós temos que nos mirar. Esse povo brasileiro, se essa riqueza imensa, eu estou falando para vocês aqui, trabalhadores e trabalhadores, se essa riqueza imensa que está sendo saqueada, nossa, se nós assumirmos a direção disso, aí a corrupção, eu vou dizer, a Dona Maria rouba para viver? Seu José rouba para viver? A imensa maioria desse Brasil rouba para viver? Não. Então é possível. Esse discurso que tudo não é. Se a gente usar essa ideologia da classe trabalhadora desse Brasil, que ela é honesta antes de tudo, é possível não ter corrupção nesse Brasil. Ou seja, eu estou falando de outro Brasil. Vocês perceberam aqui? Não é refundar, não é criar outro Brasil. Em base de quê? Essa independência, nós vamos dia 7 de setembro agora, vai ser 200 anos da independência. Que independência? Sabe o que eu venho debatendo, meus queridos Calbi e Sinara? Para quem foi essa independência? Porque 1822, aí o nosso povo negro era escravizado. Demorou 66 anos para poder acabar com a escravidão formal, com a independência. A independência foi para cá. A maioria da população já era negra. Nós continuou escravizada. Como que independência foi essa? Os nossos povos indígenas continuaram massacrados. Que independência foi essa? Foi para quem? Então eu estou propondo esse projeto da Unidade Popular aqui. Aí sim, ouçam isso, quem está em casa aí, quem está no trabalho. Isso aqui é um novo projeto de independência. Nós estamos propondo isso, uma real independência do povo brasileiro, desses que exploram a gente há 522 anos. Você é de um estado que passou por um momento com Aécio Neves, né? Que foram momentos difíceis para o povo de Minas. Eu tinha um amigo que era mineiro de Juiz de Fora e me contava como era a situação lá. E agora você está vivendo outro momento, né? Do Romeu Zema, né? Isso. E que continua, mesmo com todas as críticas do governo dele, com a condução dele na pandemia, que foi bem o estilo Bolsonaro, né, de ser, continua pontuando bem nas pesquisas. O que está acontecendo com Minas nessa questão? O que é? Você é mineiro e você vem de uma luta aí social, enfrentou esses políticos e continua enfrentando. Olha, infelizmente, é claro que num processo desse você tem prioridades. Então, eu acho que o Zema passou um pouco batido, porque o foco foi muito no Bolsonaro. É verdade. E ele conseguiu se livrar. Mas, várias denúncias estão recaindo sobre ele. Uma delas é que o patrimônio dele cresceu 3 vezes. Ele já é muito rico, é um grande empresário lá de Minas, e o patrimônio dele cresceu 3 vezes durante o governo. Então,
esse é um exemplo interessante para dizer dessa política que está aí, porque as pessoas entram para aumentar o patrimônio delas. Elas entram no governo para se dar bem, para fazer os seus esquemas, sabe? E as denúncias estão acontecendo e a campanha não acabou. O próprio Felipe Dávila também não está explicando bem a questão do patrimônio dele, não. Né? Exato. Teve essa semana uma denúncia. Então, a campanha em Minas não acabou, inclusive lá nós temos uma candidatura ao governo e tal, e tem toda uma discussão e as coisas estão acontecendo. Então, eu acredito muito que o povo mineiro vai reverter essa situação, assim como o povo brasileiro. Né? Nós temos grandes desafios, né, nos nossos estados e no país para superar. E eu aqui estou exemplificando o principal do que a gente entende que precisa ser alterado hoje no Brasil. Né? Como é que vocês estão fazendo para chegar, né, todas essas informações, a estratégia, as propostas da UP, né, já que o debate foi negado, qual é a estratégia que vocês estão fazendo para chegar a mensagem de vocês até o eleitor? Olha, é o velho e bom trabalho de base que, na nossa opinião, a esquerda nunca deve abandonar. E por que eu citei essa construção do partido? Porque a gente não teve apoio de nenhum grande meio de comunicação, não fui para nenhum debate em grande rede para dizer, olha gente, aqui, esse pobre, preto de periferia, junto com esse povo, essas mulheres, essa juventude e tal, nós estamos montando um partido no Brasil. Nenhum meio de comunicação nos deu espaço. Contrário do Bolsonaro, que era um negócio assim, que se falava em todo canto. Você vê que democracia é essa que nós vivemos. Então, desse jeito, a gente teve apoio de mais de 1.200.000 pessoas. Sim. Então, desse jeito, nós estamos fazendo a nossa campanha. Volto a dizer também que eu só estou sentado aqui, visitando essa maravilhosa cidade de Petrolina, e daqui a pouco também vou poder visitar Juazeiro, né? Inclusive, porque eu estou feliz de estar aqui, porque eu sempre gostei muito de Luiz Gonzaga, né? Que bom, cara. E aí, o rei do Baião, né? E aí, eu gosto muito da cultura nordestina. Eu sou mineiro, mas gosto da cultura brasileira. Minas se parece ali, muito com a gente, né? Demais, demais. Minas Inclusive, se você for pro norte, pro Jequitinhonha, né? É muito, porque inclusive, porque nós temos lá também o semiárido, uma parte de Minas. Então, assim, é muito... eu me sinto muito em casa aqui no Nordeste. Que bom. E aí eu me lembro da grande música lá do Luiz Gonzaga, que ele fala Juazeiro, Petrolina, adoro as coisas, acho uma coisa linda, gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Não vou cantar, apesar de ser Péricles, meu sobrenome não tem nada a ver com cantar. Não tem nada a ver com eu só admiro quem canta, mas assim, é uma alegria estar nessa região. A gente fica muito contente de ter você aqui. Então, o que a gente entende, né, que esse trabalho de base ele é fundamental. A panfletagem, a conversa o olho no olho, a resistência, a visita, né? O pisar no barro, né, o pisar na terra aqui no sertão, sabe? O diálogo com as comunidades, isso é central. Sair um pouquinho do asfalto, né? Claro, isso é fundamental. Se a gente não fizer isso, e assim, a nossa campanha está percorrendo o Brasil inteiro, e nós estamos indo onde há resistência, onde o povo está mais explorado e oprimido. Olha, é uma alegria visitar esse velho Chico daqui, dessa parte que está indo para as partes baixas, né? Porque lá de Minas é só as partes mais altas. E lá eu tive em Januária, que é uma cidade do extremo norte de Minas, e eu fui visitar os quilombolas na beira do Rio São Francisco. E aquilo foi uma alegria muito grande. E ao mesmo tempo... Com certeza, mas ao mesmo tempo, inclusive uma responsabilidade disso que eu estou falando aqui, porque lá os latifundiários expulsam. O enfrentamento extremamente desigual. Eles colocam jagunço armado para expulsar o povo quilombola. Mata, gente, entendeu? Né? É um absurdo. O interior desse país vive problemas gravíssimos. Sabe? E aí eu vou dizer uma questão fundamental para nós, num governo da Unidade Popular, em vez desses generais, ele está pensando em golpe, então nós vamos afastar esses golpistas, puni-los, né, porque é isso que tem que acontecer, e colocar as Forças Armadas para cuidar das nossas fronteiras. Nossos povos indígenas estão sendo massacrados por garimpeiro, por tráfico ilegal, inclusive das nossas matas, sabe? Nossos rios estão sendo destruídos, o próprio velho Chico, você pega aí outra irresponsabilidade dos governos, sabe? Como é que não preserva um rio desse, um rio federal de extrema importância para esse Brasil, sabe? O tanto de empresa que joga lixo, dejeto desse rio, né? Estão se destruindo. Olha a conexão que tem esse ecossistema no nosso país.
lá de Minas Gerais, as serras que nós estamos lutando para preservar lá, uma parte delas nasce, tem várias nascentes, aquelas nascentes vão desaguar um rio, que é afluente do São Francisco aqui. Então, quando a vazão aqui, monstro, né? no meio do sertão, quando ele diminui a vazão aqui, quando vocês estão vendo menos peixe aqui, lá está conectado. Por isso que é um rio federal, precisa de um governo federal sério que manda nisso, que entra nesse problema, que enfrenta agronegócio, que enfrenta mineradora, que enfrenta empresa de celulose, que é esses que estão destruindo, sabe? Então é necessário a gente pensar, esse projeto que eu estou falando aqui, é do povo brasileiro mandar nas suas riquezas. E as riquezas, infelizmente nós estamos numa sociedade capitalista, que se a ideia é que riqueza é dinheiro. Dinheiro é só um instrumento usado para trocar coisas. A riqueza efetiva, ela está nos bens naturais. Ela está em eu conseguir olhar para vocês aqui, a gente está dialogando. Isso. Sabe? Ela está nos seres vivos dessa terra, que inclui, inclusive, todos os animais. Não pode olhar só para o ser humano, sabe? Adquirir bens é uma coisa, né? Está nas nossas riquezas naturais, em todos os seus aspectos. E assim, essa riqueza, ela precisa estar servindo a vida e não o lucro. Então nós estamos debatendo isso, sabe? Esse projeto aqui é para o nosso povo mandar nessa abundância toda e sobra. Sabe? Se isso servir ao nosso povo, sobra. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Nós estamos na cidade de Fernando Bezerra Coelho. Fernando Bezerra foi líder do governo Bolsonaro, né? Petrolina recebeu 300 milhões do orçamento secreto, né? Aqui. Muito dinheiro, né, nessa cidade. Nós temos 15 rádios aqui. 14 delas, todas comem na mão de Fernando Bezerra. Você está aqui porque aqui é independente. Se não fosse, você não estaria. Que legal. Isso é uma grande verdade. A Ponte FM... Eu acho que era um monopólio que, que a Aécio tinha lá em Minas antigamente. É a mesma coisa. Para você, hoje aqui, rádio, TV, é tudo na mão dos coelhos. Para você furar isso, ou você é amigo do rei ou você não é nada. Então você está aqui. Para nós é um privilégio tremendo, né? Agora, a gente enfrenta dificuldades aqui, por exemplo, a nossa rádio, né? Nós somos o primeiro lugar em audiência aqui de 9 ao meio-dia com a gente. Que legal. Mas o problema é que é ordem aqui em Petrolina. Veja que coisa interessante. Você aí. sofre boicote. Eu sofro boicote. Eu já recebi aqui presidente Lula, já recebi Bolsonaro, governadores, mas os secretários da cidade não podem vir aqui. Você tem uma ideia do que a gente sofre? Eles investem em todas as outras rádios. Nós temos que nos virar. E a gente se vira. E o recurso é público. E o recurso é público. Você está entendendo onde eu quero chegar? É preciso, sim, ter uma visão diferenciada, mudar essas concessões, tirar esse protagonismo que eles roubaram da gente. E aí sim é que entra o seu projeto, que eu acho interessante. Olha, aí se você me permite comentar isso, eu vou conectar com aquela discussão da nossa ida nos debates. Porque a gente continua tentando, né? A gente não fomos convidados da Band, mas continua a pressão social. Inclusive, entra o comandado de segurança. A repercussão. Aí Sim. tem várias medidas que a gente está pensando ainda, eu não posso falar todas aqui ainda, mas a questão é a grande repercussão que teve sobre a gente não ter sido convidado, e outros candidatos, que são 12, né? Aquele debate, traz à luz uma discussão muito importante, que é a concessão pública dessas emissoras. Parece que não é, né? Você pega uma Band, pega esses grandes meios de comunicação, fica aparentando que aquele grupo empresarial ali é dono do negócio. Só tem que ele é dono em partes, porque ele é dono da empresa ali que faz a produção. Mas né? a concessão é Agora, pública. a concessão só existe esses grandes meios de comunicação e também os médios, né? Em uma cidade como essa também, porque vocês não chegam aqui, bota a antena e sai transmitindo. Não, precisa de autorização, tem um conjunto de questões, inclusive, acho que é uma legislação muito autoritária,
Porque nós temos que fortalecer as rádios comunitárias, tem que ter uns campos muito melhor. Por quê? Porque nós precisamos fortalecer uma imprensa alternativa nesse Brasil e que ela tenha força. Porque hoje, esses grandes meios de comunicação estão na mão de monopólios da comunicação. E empresas muito ricas, ou seja, inclusive de bilionários, essa que é a realidade. E aí, eles vão influindo na opinião pública. Veja que grave que é isso, que risco que a nossa democracia corre com isso, de ter uma eleição presidencial que só 5, tem 12, mas só 5 vai num debate. Então, como chegar a milhões e milhões? É claro, estamos fazendo nosso trabalho de base, nós acreditamos na alternativa. Agora, não pode ser assim, né? Deveria ser um espaço para que todos... A prova foi o processo de 2016, né? Sim, exato. Vítima, né? Claro. E foi tudo Então, nós estamos né? trazendo aqui, porque uma das defesas que nós fazemos também é a democratização dos meios de comunicação. Isso é um debate necessário, urgente na sociedade. É claro que tem tantas medidas, inclusive tão urgentes quanto, até mais urgentes, porque a gente está falando aqui, por exemplo, de fome, de emprego, né? Que são problemas gravíssimos, que se as pessoas não têm, elas não conseguem nem se alimentar. Mas é um projeto também. Está no meio do programa nosso essas alterações, porque não pode ser assim. Aí tem 15 rádios numa cidade, 14 está ligado. E outra, receber dinheiro de orçamento secreto. Aí vamos lá, gente. Esse orçamento secreto é um dos maiores crimes que acontece contra o nosso povo. Porque como é que você pode ter um governo que decide secretamente uma parte do orçamento e direciona para os seus amigos, para os seus apaniguados. E você não pode saber onde está. Então, isso é absurdo. É absurdo. Isso é um grande absurdo. Então, um governo da Unidade Popular vai acabar com esse troço de orçamento secreto. Isso não existe. Inclusive, eu venho falando aqui de ampliação da democracia. A base desse programa nosso é uma base socialista. E uma das coisas que nós defendemos é que a ampliação da democracia se dá em não só votar. Sim. Eu acho que um defeito dessa situação que nós estamos, que é irreparável nessa sociedade capitalista, é que as pessoas são chamadas só a votar. Tem gente que quer dar um golpe e não tem nem isso, né? De votar de 2 em 2 anos. Mas aí eu vou exaltar, se me permite, exaltar a inteligência da classe trabalhadora. Quando eu citei aqui que ela é muito inteligente, eu quero dar um exemplo. Porque já tem tanta gente para bater nos trabalhadores, minha função é ficar elogiando. Eu quero exaltar o que tem de melhor nesse Brasil. E a nossa classe trabalhadora, uma das coisas mais bonitas que nós temos nesse Brasil, é esses trabalhadores e trabalhadoras, que infelizmente são muito explorados, eu primeiro. Mas a inteligência dela gerou um negócio chamado urna eletrônica. Essa tecnologia é brasileira, viu? Dessa aí. Veja que maravilha. Você acreditou na urna? Com certeza. Olha, você ter 150... E esse Bolsonaro, ele é muito farsante, porque é o seguinte, ele foi eleito, e várias vezes, com urna eletrônica. Com certeza. Entendeu? Aí quando agora ele tem risco de perder, aí passou a ser problema. Essas Forças Armadas, na hora que tem o risco deles perder os carguinhos, 7 mil cargos que eles têm no governo, aí passou a ser problema. Que absurdo. E por que eu estou falando? Ele tem o risco de ser preso se ele perder a eleição, né? 157 milhões de eleitores votam num país continental como o nosso. E em 3 horas você tem um resultado. É maravilhoso esse negócio. O que eu quero ressaltar com isso, meus queridos? Na Constituição tem previsto 2 mecanismos que eles geralmente não são usados. É o plebiscito e o referendo revogatório. Referendo é quando uma lei foi aprovada, o Congresso Nacional, 513 deputados aprovou, os poucos deputados vai lá e confirma, o presidente sancionou, mas esse projeto é contra o povo. O que faz? O que o governo sério devia fazer? Vamos colocar isso em discussão. Vou dar um exemplo. O teto de gastos, que ele congelou investimento em saúde e educação por 20 anos. Quem usa SUS? Todo mundo usa SUS. Não, todo mundo não. A classe trabalhadora. O Bolsonaro não usa SUS. O ministro da Saúde não usa SUS. Que é um absurdo. Eu acho que isso é incompatível. Esses vereadores que você está falando aí, esses políticos aqui de Petrolina, em grande maioria, não conheço todos, mas sei que a maioria não usa o SUS. E fica pregando para o povo, sabe? Isso é outro absurdo. A Unidade Popular tem até um projetinho sobre isso, que se der tempo eu falo aqui.
Mas o que eu estou exemplificando? Que um teto de gasto não podia ser ficar discutindo lá nesses... Tem que botar em discussão com 157 milhões de eleitores e tem jeito, tem a urna eletrônica. Então para que usa só de 2 em 2 anos? Vão usar ela todo mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses, usa para temas centrais, se convoca o povo para um plebiscito ou um referendo revogatório, o referendo revogar. E o plebiscito é o quê? Aprovar a lei. Orçamento, em vez de ser secreto, qual é a nossa proposta? O orçamento ser debatido com o povo. Hoje, metade do orçamento vai para um negócio que chama dívida pública. Está enriquecendo o banco. O sistema de agiotagem nacional e internacional, muito rico, ficando cada dia mais rico. Assim, esse sistema chama sistema da dívida. Vários especialistas mostram que essa dívida foi paga um monte de vezes. O que é a nossa proposta? Suspender o pagamento da dívida e fazer a auditoria dela. Que a auditoria é o quê? Saber se deve ou não. Ir lá nos papéis e verificar. E um orçamento de um Brasil riquíssimo, é 4,7 trilhões só o orçamento desse ano. Gente, trilhão é muito dinheiro. É muito. Assim, a gente Eu não consigo nem pensar quanto é assim. Se você lotar de nota de muita 100 notinha. reais dentro de uma sala, dentro dessa emissora toda aqui, não vai dar um trilhão. É muito dinheiro, sabe? Esse recurso, precisa ter, ele devia ser aprovado pelo povo. Aí vamos decidir se metade do orçamento vai para os bancos, para o Santander, para o Itaú, para o Bradesco, para os donos da Vale, para esses conglomerados financeiros que nós temos aqui, ou se vai para a saúde, para a educação pública, entendeu? Isso pode. A urna eletrônica permite a gente fazer um negócio desse, imagina. Nós estamos falando de ampliação da democracia. Você, trabalhador e trabalhadora, poder decidir os rumos, não é só a eleição. A gente não decide o rumo do Brasil só votando. Porque a gente vota, esse bando de pilantra, me perdoe o termo aqui, mas eu não tenho outro, eu acho que é o que todo mundo que está nos ouvindo também acha. Um bando de pilantra é eleito, chega lá e faz completamente o contrário. Por quê? Vocês já viram algum político numa campanha eleitoral falar, eu vou destruir a saúde? Qual que fala saúde pública? Vou detonar com a educação pública. Qual? Nenhum. Entendeu? E aí, nesse sentido, nós temos mais um projeto de lei. Deixa eu falar uma coisa para você que você Pois fala. Caroline Macedo está dizendo aqui que Bolsonaro gastou 315 mil só com internação. Ele não usa suas. 315 mil só com internação. Aí o meu projeto é Caroline? Caroline. Querida Caroline, eu tenho uma proposta, nós da unidade temos uma proposta, acho que você vai gostar. Eu quero chamar vocês, inclusive da rádio, todo mundo que é progressista, nos ajudar nisso, porque eleitos ou não, nós queremos colocar esse projeto para virar uma emenda na Constituição. O projeto é o seguinte, do vereador ao presidente da República, ele e sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, ser obrigado a usar a educação pública e usar o SUS. Obrigado. Eu queria ver esse problema intestinal que o Bolsonaro teve. Se ele tivesse que, em vez de ter esse esquema todo de sistema privado, ele tivesse que entrar na mesma fila que nós temos, que eu uso o SUS. Eu sou candidato a presidente, eu quero ressaltar que eu uso o SUS. E aí eu vou dizer, eu vou dar um exemplo meu. Eu estava com as dores de cabeça, aí fui ao médico, fui ao posto de saúde, fui muito bem recebido, tal, pela enfermeira, me atendeu, tal, inclusive eu estou com uma enfermeira aqui, né? Nossa querida Ludmila, candidata a deputada federal. Vai dar um alô, né? Exato. Então, eu olhando para ela aqui, eu lembrei como fui bem atendido pela enfermeira do posto, me encaminhou para o clínico geral que está lá, e ele não podia fazer muita coisa no posto e tal. Ele falou, olha, isso aqui que você tem, você volta. Enfim, foram umas 2, 3 consultas. Ele falou, olha, o jeito é te encaminhar para um neurologista. Então eu vou fazer o pedido aqui e tal. Sabe quanto tempo demorou para sair minha consulta com o neurologista? Sim. 1 ano e 7 meses. Nossa, foi legal isso, viu? 1 ano e 7 meses. Aí, meus queridos, eu sei que, inclusive, talvez eu até fui privilegiado, porque tem gente que demora 2, 3. Aí, o que acontece? Eu vou dizer, 1 ano e 7 meses. Se eu tivesse um negócio grave,
Não, você tava lascado. Eu tinha morrido, eu não tava aqui pra falar pra vocês, cara. Eu não tava. Então eu tô falando um negócio desse, porque eu quero ver se o Bolsonaro tivesse que entrar nessa mesma fila, tava lascado se ia também. demorar 1 ano e 7 meses, sabe? Você quer resolver esse problema do SUS? Coloca, isso não vai resolver Não, eu vou dizer pra você, ele pagaria com dinheiro vivo. Então, a nossa proposta é que isso seja proibido. Ele ser obrigado. E aí, não quer, então não concorre a cargo público. Entendeu? Porque se virar parlamentar, ser obrigado. Porque, gente, qual que é uma ojeriza dessa política? Eu defender para os outros uma coisa e fazer outra. Então o cara é ministro da saúde, o cara é secretário de saúde do município, ele fala do SUS, se ele for dar uma entrevista, ele fala, o SUS é isso e aquilo, mas na prática, ele não usa. Olha, Leonardo, eu quero agradecer a você. Antes, porém, minha amiga Ludmila, seja bem-vinda. Muito Ludmila bom dia. está recepcionando o Léo. Candidata a deputada federal Pernambuco, né? Diga aí, minha linda. Bom dia. Bom dia, Calbi. Bom dia a todos. Tá aberta. Tá ligado, tá ligado. Então, vim acompanhar o Léo aqui, vim de Recife, cheguei quase junto com ele. Fazer essa agenda aqui em Petrolina, amanhã estamos em Caruaru. E fazendo isso que ele disse, né? O trabalho de base, conversando com as pessoas, de porta em porta, de casa em casa, nas feiras, nas ruas, nos centros comerciais. E esse é o trabalho da Unidade Popular. Que legal. Hoje tem um debate na UPE. Hoje tem um debate na Isso, UPE, né? 16 horas. Rafael também está aqui. Rafael é candidato a deputado estadual em Pernambuco, né? Também pelo UP. Vai estar hoje lá na UPE também, queridão? Não, infelizmente não, porque tenho que me deslocar a Caruaru. É mesmo? Tem que se dividir, né? Pra Vai nos fazer. receber lá. Preparar a recepção do amigo Léo. Isso é bom, cara. Da presença Léo lá em Caruaru. Mas estou aqui desde domingo. Vim domingo aqui para Petrolina. Conhecemos diversos bairros aqui da cidade. Né? Vimos 2 Petrolinas. É verdade. A da Orla São e a da duas. periferia. Aqui aparece mais e aqui aparece menos. O que é isso aí? Que é a maioria. Até o eleitoral vai entrar, né? É o guia, é Então o eu guia. posso só falar das nossas redes sociais, Pode pra quem sim. gostou. Pode. Olha, quem quiser então seguir a gente, entra lá no Instagram, Facebook, Twitter e procura lá Léo Péricles e segue a gente. Procura também o nome do nosso partido, Unidade Popular. Pode falar. Procura Ludmila Oates e procura Rafael Vanderlei e segue a gente lá que a gente continua esse papo. Queria agradecer o espaço. Um beijo pra você, pra Vamos toda a tentar sua trazer equipe. novamente até o Obrigado final a vocês. da campanha. E assim fiquei me contente. Boa sorte a todos. Um beijo, Serginho! Recursos federais para ajudar no desenvolvimento do estado. Demais. Quer dizer que o papo foi bom. Foi bom. Foi bom. É por causa do guia, Então toma multa. Satisfação. Precisamos sonhar, gente. Obrigada, gente. Obrigado. Boa viagem. oportunidade. Boa campanha. Eu Vou tirar uma foto ali com ele. gosto de ser mas eu sou totalmente... Ali, ó, a gente tem o painel ali da Meu rádio. irmão, assim, agora, me impus por causa... Oi, gente. Oi. Eu fiz mestrado, vou fazer Eu tava ao vivo aqui. agora. Não dou onda pra essa... Tava ao vivo aqui no Instagram. Vou dar uma. Deus lhe abençoe. E qualquer coisa a gente faz remoto também. Né? Se ele tiver nessa correria. Deixa eu pedir pra você dar um recadinho aqui pra nosso público. Viu? Aqui do Portal Tribuna Nordeste. Deixa eu virar pra tu. Uma época eu vou Virar vir pra aqui tu, no viu? tempo de calor pra me nadar nesse rio aí, essa coisa maravilhosa. Pessoal aqui do nosso Instagram, Portal Tribuna Nordeste, Léo Péricles, que é candidato aqui, deixa um recado aqui. A gente transmitiu aqui a entrevista, mas vamos trazer você para o nosso canal, nosso portal também, em outra oportunidade. Mas deixe seu recado aí dessa caminhada bonita aí da Unidade Popular. Olha, eu sou Léo Péricles, como foi apresentado, acabei aqui de dar uma entrevista maravilhosa aqui nessa rádio, Ponte. Eu queria dizer, né, que o nosso partido é o mais novo partido político no Brasil, registrado pegando assinatura em rua, praça, vila e favela. Nosso partido chama Unidade Popular. E esse trabalho popular nós vemos de movimentos que já existem de periferia, de mulheres, de juventude, de trabalhadores e trabalhadoras. E nós estamos agora com a nossa candidatura à presidência da República percorrendo o país inteiro.
E é uma alegria muito grande estar visitando essa região aqui do Vale do São Francisco, conhecendo o nosso velho Chico, já numa outra parte dele fundamental, desse Rio Federal de extrema importância, conhecendo as várias contradições que nós temos aqui. Uma delas é superar esse tipo de agricultura que o agronegócio faz, que só exporta esse tanto de fruta maravilhosa, e o nosso povo aqui passando fome, vivendo dificuldade, né? E ter um projeto de Brasil que quem manda no Brasil seja quem produz a riqueza, ou seja, nós trabalhadores e trabalhadoras. Então, um forte abraço para todos e todas. Fala da agenda também aqui E em quem Petrolina. quiser nos seguir, né, conhecer melhor E das a gente, redes sociais. entra nas nossas mídias sociais, procura lá Léo Péricles e segue a gente. Procura também o nome do nosso partido, Unidade Popular, e segue a gente no Instagram, Facebook, Twitter, no YouTube. E também hoje nós temos várias atividades, uma delas é na Universidade De Pernambuco. de Pernambuco, a UPE, às 16 horas nós vamos ter um debate aberto lá. Quem quiser participar com a gente está convidado. Obrigada, viu? Massa. Então a gente vai acompanhar também. E obrigada, gente. A gente encerra aqui nossa live. Beijo a todo mundo que acompanhou a entrevista e agora esse recado de Leonardo Péricles. E acompanha a nossa cobertura. Beijão. Chefe, que